Abre aspas. Alice apanhou o leque e as luvas, e como a sala estava muito quente, começou a abanar-se enquanto falava. Ai, meu Deus, como está tudo esquisito hoje. E ontem estava tudo tão normal. Será que eu mudei durante a noite? Deixe ver. Eu era a mesma quando me levantei hoje de manhã? Estou quase jurando que me senti um pouquinho diferente. Mas se não sou a mesma, então quem é que eu sou? Ah, aí é que está o problema. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Olá, e eu sou Raquel Gomes. Este é o segundo episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste programa, nós debatemos o filme Doutor Estranho, mais recente produção da Marvel que chega aos cinemas. Eu e a Raquel batemos o papo com o Guilherme Tomasi, que foi um grande colaborador do Cinematório até 2010, mais ou menos, e que também é um grande amigo nosso desde bem antes disso. O Guilherme é um grande conhecedor de quadrinhos e muito do que eu já li de HQs foi ele quem me apresentou. Como o Guilherme mora em Santa Catarina e nós dois estamos aqui em Belo Horizonte, né, Raquel? A gente gravou com ele por Skype. Mas mesmo assim a gente preservou o clima de cafeteria do nosso podcast, que muita gente gostou, né? Isso foi bem legal. Então o burburinho que você vai ouvir ao fundo da nossa conversa é da Academia do Café, nossa parceria na realização desse podcast. Não deixe de conhecer a Academia do Café, que fica aqui em BH, o link está aí no site. E a repercussão do nosso primeiro episódio foi bem legal, né, Raquel? A gente gostou muito aí das mensagens que o pessoal mandou e foi bem bacana, inclusive, reconhecer alguns ouvintes do podcast Cinema em Cena que deixaram lá as suas mensagens, né, no nosso Twitter, no Instagram, na própria página de comentários do podcast, né, lá no site. O pessoal escreveu lá, além de elogiar, inclusive também debatendo o tema, né, falando sobre o Black Mirror e outros assuntos que nós falamos naquele programa. Sim, inclusive eu queria agradecer, porque esse feedback é muito importante para nos motivar, para nos deixar mais animados, né, para os próximos episódios. E foi muito legal ter esse retorno positivo. Exato. E a gente também aqui quer agradecer novamente e dar o crédito ao nosso querido Eduardo Garcia, ele que fez a edição e a mixagem de som do nosso programa. Bom, então vamos ouvir a conversa que a gente teve com o Guilherme sobre Doutor Estranho e logo depois a gente volta aqui para falar mais algumas coisinhas para vocês sobre psicodelia e música, né? Afinal de contas são assuntos relacionados à nossa discussão principal dentro daquela proposta intertextual que a gente usou no nosso primeiro episódio, que a gente pretende continuar investindo aqui no nosso podcast. Né? A gente tem o tema principal, mas nós vamos aí criando as ramificações e falando de outras coisas, tá bom? E na página do programa, não deixem de acessar também os hiperlinks, onde a gente coloca sempre links para as coisas que a gente fala aqui e outras também, né? A gente tenta aí expandir um pouco mais o universo do que a gente conversa aqui no podcast. Temos que dar, inclusive, agora o crédito aqui no programa, né, porque na página já está escrito, da nossa epígrafe, né, as aspas que abriram o nosso programa de hoje. É um trecho de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, um autor essencial e cuja obra tem muitas ligações com nonsense e psicodelismo. Tem inclusive um texto bem legal que eu separei para vocês, que está o link lá na página do podcast, não deixem de ler, né? Um texto sobre Alice no País das Maravilhas. Acessem. É isso então, espero que vocês gostem do nosso segundo episódio. Iniciando aqui o debate do nosso segundo episódio do Cinematório Café. Hoje a gente vai falar sobre Doutor Estranho,
nova produção da Marvel. E para esse debate, a gente vai contar com um convidado especial que ressurge do fundo do mar. Ele estava congelado, assim como o Capitão América, ou talvez estivesse congelado, assim como Austin Powers, né? Ou talvez como Sylvester Stallone em O Demolidor, né? Guilherme Tomasi, meu grande amigo Guilherme Tomasi, que participou do primeiro podcast cinematório, né? A gente gravava lá nos idos de 2009. A gente gravava esse programa aqui. Não este programa, né? A gente fez uma reformulação no nosso podcast, mas nós tínhamos lá aqueles episódios de cerca de meia hora em que semanalmente a gente comentava as notícias, né, da semana. Eu lembro que teve um episódio que a gente falou sobre o Watchmen, e a gente falou também sobre o chilique de Christian Bale no set de O Exterminador do Futuro, A Salvação. É verdade, eu lembro disso bem. Eu me lembro também, acho que se não me engano, no segundo episódio, nós comentamos sobre Mamma Mia. Mamma Mia. E eu me lembro de sentar o verbo na condição vocal do Pierce Brosnan naquele filme. Merecidamente. Bom, como estão as coisas, meu caro? Tanto tempo que a gente não faz um podcast juntos, né? Pois é. Mas eu segui todo mundo lá no podcast do Cinema em Cena. Sim, sim. Acho que eu só perdi um episódio por algum problema no download do episódio. Mas eu acompanhei durante esse tempo todo e foi um prazer estar sempre ouvindo vocês. Massa, bacana demais. E bom, vamos falar sobre o Doutor Estranho, porque o Guilherme foi um dos principais responsáveis em me aplicar em diversos personagens da Marvel. Quando começamos, né, essa onda de filmes de super-heróis, antes ainda desse universo Marvel. Eu me lembro que a gente conversava pela internet sobre essas adaptações ali desde o ano 2000, né, quando surgiu o primeiro filme dos X-Men, e depois em 2003, quando foi lançado o primeiro filme do Demolidor, foi o Guilherme que me mandou pelo correio alguns quadrinhos daquele arco clássico, né, que o Kevin Smith escreveu. Eu ainda não havia lido essa história, então o Guilherme me apresentou a vários desses personagens. E a gente vai falar hoje sobre um que ele não me apresentou. Deixou essa falha comigo, então eu fui assistir a Doutor Estranho sem saber nada sobre esse personagem, sem ter lido nenhuma HQ dele. É verdade, mas eu tenho que admitir que o meu conhecimento não é tão profundo em relação ao Doutor Estranho como é em relação a outros personagens da Marvel. Certo. E eu acho que, antes que eu me esqueça, eu acho que esse podcast vai ser uma chance boa de eu me vingar do Heitor. Por quê? Porque você sabe que no mundo sempre se dividem as pessoas em dois tipos, né? Ou você gosta dos Beatles ou gosta dos Rolling Stones. Ou você gosta de gatos ou gosta de cachorro. E existem os decenautas, como o Heitor. Exato. Né? E os Marvetes. E eu me lembro do podcast que vocês fizeram sobre Batman vs Superman, que ele defendeu com unhas e dentes, né? Sim, como esquecer aquele podcast? Até hoje a gente tem discussões no Twitter a respeito desse filme, porque as pessoas não conseguem esquecer esse filme e não conseguem esquecer essa discussão que a gente teve nesse podcast. E eu sou inclusive acusado de odiar o filme quando isso não é verdade. Eu não odeio Batman vs Superman, apenas tenho alguns problemas. Alguns não, vários problemas, mas acho um filme longe de ser essa porcaria toda. E você? Pois é, eu assisti as duas versões. A versão no cinema e a versão do diretor, ou a versão estendida, eu não sei o nome que eles deram para essa versão que foi lançada em... Acho que é a versão estendida, né? Versão estendida. E eu tenho que admitir que a versão estendida é muito melhor que a versão do cinema. Pois é, o pessoal tá falando muito disso, eu ainda não tive a chance de ver, mas vale a pena dar a chance, né? Só que mesmo assim não é muito bom.
Tem coisas ali que eu acho que só se fizesse o filme de novo com outro diretor, né? Nós conversamos acho que alguns meses atrás, eu até comentei com você sobre um vídeo daquele youtuber, o Nerd Writer. Sim, ele é ótimo. Ele analisou, né, o problema do filme, e o problema é um só, né, que é um filme que na verdade é uma junção de momentos. É aquela câmera lenta, tentando sempre formar momento após momento após momento, e isso não funciona. Que é completamente o oposto do... Agora eu vou defender o lado Marvete aqui, que é completamente o oposto dos filmes da Marvel. Sim. A gente tem que admitir que os filmes da Marvel são extremamente formulaicos, eles seguem um mesmo padrão, mas é um padrão que funciona. Com certeza. Acho que no Doutor Estranho isso ficou bem claro, né? Como que a estrutura do roteiro, a forma como as coisas vão acontecendo, como que o personagem é apresentado, como que ele se transforma no super-herói, como que ele vai enfrentar o seu principal inimigo. Isso tudo segue realmente um padrão que a gente vem observando desde o primeiro filme desse universo compartilhado, né, que é o Homem de Ferro. E acho que a gente pode inclusive já falar disso, Guilherme, que Sim. É como que o Doutor Estranho e o Tony Stark são praticamente a mesma pessoa. Troca-se apenas o nome, o ator, mas a personalidade, né, bem parecida. Eu estava aqui conversando com a Raquel sobre o filme esses dias e eu falei com ela, né? Poxa, parece que é isso. A Marvel muda o rótulo dos produtos dela, mas o conteúdo parece que é o mesmo sempre. Aí ela brincou que é como se fosse macarrão. Tem várias formas, né? Mas é sempre macarrão. Então a gente pode dizer que os filmes da Marvel são como macarrão. Pois é, principalmente os primeiros filmes de cada personagem que se focam muito na origem acabam sendo bem repetitivos. Mas macarrão é bom, né? Então a gente tem que levar isso em conta. É verdade. Eu queria que a Raquel falasse um pouquinho também sobre a apresentação desse personagem, como que ela enxergou isso. Até porque ela também não tem um conhecimento prévio sobre os quadrinhos, né, do Doutor Estranho. Diga, Raquel. Então, eu gostei, principalmente porque eu gosto dessa temática mais mística, de espiritualidade, e ele envolve isso, né? Mas concordo que me lembrou muito o Tony Stark. É praticamente o mesmo, assim, por esse filme. É praticamente o mesmo personagem, só que numa roupagem nova, digamos assim. As piadinhas, talvez, são o que estraga um pouco e o que fica maçante, assim, sabe? Faz parte desse esquema da Marvel já, né? Acho que as piadinhas fazem parte da identidade deles, mas é como se todo personagem tivesse que ter isso, então... talvez se não tivesse, ele não seria tão comparado ao Tony Stark, né? Ficaria mais único. Enfim, porque os dois têm essa questão mesmo de serem egocêntricos e arrogantes. Mas talvez o tipo de piada poderia ser diferente, assim, a gente iria conseguir ter uma diferenciação maior de personagem. Mas eu gostei bastante e assim, entre os personagens já estão sendo um dos meus favoritos. Eu não tenho o mesmo conhecimento de quadrinhos da Marvel, quadrinhos assim de super-heróis, DC também. Mas pelo filme eu gostei e acho que eu quero acompanhar. E também a questão do visual. O visual é muito legal e a gente assistiu em 3D e no IMAX. Então ficou perfeito, assim, foi um dos filmes que eu realmente vi o uso do 3D sendo bem explorado. Você viu em 2D, né, Guilherme? Sim, eu vi em 2D e durante toda a projeção, eu fiquei com a clara ideia que aqueles efeitos em 3D deveriam parecer muito, muito bem feitos, apesar que eu acho que foi convertido, né? Não foi filmado em 3D. Ultimamente todos têm sido feitos dessa forma, né? Porque eu me lembro nos créditos de ler algo sobre a conversão.
Mas eles aprimoraram muito, né, essa técnica de conversão, então tá quase imperceptível, né? Até porque as sequências que tem muitos efeitos visuais por computador, aí é perfeito, né? Porque aí é um 3D natural, né, do próprio CGI. Agora, já as cenas com os sets, né, nos cenários, em locação, aí talvez a gente não tenha essa terceira dimensão tão bem explorada quanto nos filmes que são realmente filmados com as câmeras tridimensionais. Mas eu fiquei impressionado com os visuais. Eu achei... de um certo modo, eles são parecidos com algumas HQs clássicas do Doutor Estranho. Existe uma escolha de algumas cenas que elas não foram escolhidas à toa. Elas lembram muito 2001 do Sim. Kubrick, elas lembram Viagens Alucinantes do Ken Russell. Sim. E outros filmes, né, para evocar aquele visual psicodélico, né? A gente tem que levar em consideração que é um personagem criado nos anos 60, no final dos anos 60, pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Dessa vez não é um personagem criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Sim. E é a mesma dupla, o Stan Lee e o Steve Ditko, a mesma dupla que criou o Homem-Aranha. Perfeito. A gente sabe que com a venda dos direitos dos personagens para outros estúdios, a Marvel não tem os personagens principais para colocar nas próprias produções da Marvel Studios. Então eles estão arriscando. O primeiro risco foi os Guardiões da Galáxia. Um risco que se pagou, né? Agora o Doutor Estranho. Antes disso o Homem-Formiga, né? A gente tem que lembrar também. É verdade. Mas vai se pagando. O meu medo é a hora que não vai se pagar, né? E aí vai ser... Pois é, mas ainda tem personagem assim, ainda para ter filme solo desses grandes personagens da Marvel, porque o Demolidor, ela recuperou os direitos, mas fez a série pro Netflix. O Justiceiro, a mesma coisa. Agora tem aí o Luke Cage, né? Vai ter o Punho de Ferro. Aí depois eles vão juntar e fazer os Defensores. Fora esses personagens, ainda tem algum ainda para ser explorado. Tem o Pantera Negra, né? Que já apareceu no Capitão América Guerra Civil, e vai ter o filme solo. Pois é, a listagem dos próximos filmes é Guardiões da Galáxia 2, depois Thor e Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, e depois, se eu não me engano, acho que é Miss Marvel, com a Brie Larson. É verdade, a Miss Marvel. Eu acho que uma que poderia ser explorado, já merecia já há mais tempo, é a Viúva Negra. Fazer um filme de espionagem ali com ela, né, seria bacana. É verdade. Porque a personagem já se estabeleceu, né, dentro do universo dos Vingadores, então acredito que poderia perfeitamente, né, ser desenvolvido um roteiro que explorasse uma missão, né, da Viúva Negra. Seria bacana. Mas a gente tem o Homem-Aranha, que vai ser uma coprodução, né, da Sony com a Marvel. Aí a gente vai ter esse personagem também. E tem os personagens que estão com a Fox ainda, né, o Quarteto Fantástico e os próprios X-Men, né, o Deadpool. Esses acho que vão ficar por lá mesmo, né? Não tem nenhuma previsão de que a Fox possa abrir mão deles. Como a Sony também não abriu mão do Homem-Aranha, né? Ela abriu mão do controle criativo. E como eles não são bobos, de se aliar àquela ideia de todos pertencerem ao mesmo universo. Agora, hoje em dia a gente vive num universo de propriedades intelectuais. A Marvel tem os seus heróis, a Disney tem os seus personagens, a DC também. E a tendência é que cada um explore o seu e isso fique unido, né? Esse universo expandido que eles chamam todos os filmes da Marvel, os filmes da DC, ele é uma coisa que vai durar muito tempo. A gente não pode querer se enganar que a gente vai ter filme agora até 2000 e lá vai. Voltando ao Doutor Estranho e ao fato de que a história é muito parecida com a história do Homem de Ferro, a gente deve também tentar ver que o criador é o Stan Lee. A ideia veio dele. Então, talvez essa repetição seja algo dele. Essa época Marvel dele,
da criação desses personagens eram repetitivos. Então eu acho que isso só está sendo, sabe, traduzido para as telas. Então a gente acaba tendo mais do mesmo. Mas isso é bom ou é ruim? A gente não tem como definir, né? É verdade. Eu acho também que, por todas as características que envolvem esse universo do Doutor Estranho, seria um pouco desperdício introduzi-lo no universo cinematográfico da Marvel, assim como foi feito com Pantera Negra, porque ali ele se encaixa dentro daquela história do Guerra Civil. Né? Agora, o Doutor Estranho, se ele simplesmente surgisse com esses poderes místicos, né, do nada, no meio de um filme de outro herói, eu acho que seria um desperdício, né? Justamente por causa desse visual que a gente elogiou aqui e que é bem aproveitado no filme pelo Scott Derrickson, que é o diretor. A gente perderia isso, né? A não ser que se você imaginasse, por exemplo, como a gente tem... me desculpem, vou falar um spoiler aqui, tá? Mas é um spoiler leve, né? Um soft spoiler. Em determinado momento, né, nas cenas as cenas extras, né, depois dos créditos, depois que acaba o filme, o Doutor Estranho ele encontra com o outro personagem, né, já dando a dica de como que pode haver uma interação desses dois personagens nos próximos filmes. Se o Doutor Estranho surgisse num filme daquele personagem e o levasse para dentro dessa realidade alternativa, talvez fosse uma coisa, né, legal e que pode ser explorada, né, num próximo filme. Mas eu tô querendo dizer isso, entendeu? É um personagem que demandava um filme solo para ser apresentado e explorar toda essa coisa imagética que ele oferece, até mesmo pelo que os quadrinhos já mostravam, né? Então eu acho que essa repetição, ok, eu entendo que a Marvel segue uma fórmula que deu certo, play safe, né? Tenta ali ficar na zona de conforto mesmo, para não correr nenhum risco. Mas, por outro lado, quando a gente tem esse ponto fora da curva visual, né, quando a gente tem essas sequências, tudo isso é muito salutar, porque uma coisa que me incomoda muito nos filmes da Marvel é um padrão de imagem, né, essa coisa mais realista, mais pé no chão, que impede que os filmes tenham realmente um aspecto de quadrinho, que quando a gente lê uma HQ, a gente tem tanta cor, né, tantas imagens, assim, tantas coisas inimagináveis, que isso no cinema, nos filmes da Marvel, a gente não encontra. É sempre uma coisa muito pé no chão, né, de trazer para o nosso mundo e a gente imaginar como que esses personagens existiriam no nosso mundo, diferente do que, por exemplo, numa animação seria possível, né? Então, um dos grandes, acho que o principal mérito para mim do Doutor Estranho é realmente esses momentos em que há essas viagens, né, em que ele parte para esse outro universo, ali, essa realidade alternativa. Acho que deveria ser, inclusive, até mais explorado. E como a Raquel bem pontuou, aqui é um dos filmes que realmente melhor fazem uso do 3D e do IMAX depois da contagem regressiva do IMAX. Porque aquilo ali ainda continua sendo para mim o melhor uso da tecnologia, principalmente o número 6, né, Raquel? O número 6, você entra dentro do número 6 literalmente. Som também. E o som, o IMAX foi feito para aquela contagem regressiva, cara. Porque os filmes que a gente vê nesse formato, né, é claro que isso eu estou dizendo de uma experiência recente, porque este ano é que a gente está tendo aqui em Belo Horizonte essa sala pela primeira vez. Então os filmes que eu já vi lá, a grande maioria é uma cena ou outra que utilizam a tela inteira, né, do teto até no chão, e fazem um uso efetivo do 3D. Agora, o resto do filme você vê numa tela maior, que é ótimo, mas se você visse numa outra sala normal, né, não faria diferença nenhuma. Agora, o Doutor Estranho, realmente, você tem uma experiência que compensa, né, o valor do ingresso a mais que você paga para poder estar ali naquela sala com esse diferencial. Eu acho que muito dessa experiência também vai da escolha do diretor. Sim. Eu acho que a escolha do Scott Derrickson para esse filme foi uma escolha
me surpreendeu inicialmente, apesar porque é um cineasta que só trabalhava com terror. Isso. Quase exclusivamente. Eu me lembro, o primeiro filme que eu assisti dele foi o Exorcismo de Emily Rose. Sim, sim. Que pra mim é um ótimo filme de terror. Gosto muito também. Ele peca um pouquinho pro final, mas mesmo assim, ele é muito eficiente. Mas não é o meu filme preferido dele. O meu filme preferido dele é o Sinistro, acho que é, com o Ethan Hawke. Acho que sim, eu não tô me lembrando do nome aqui no Brasil, mas... Em inglês é o Sinister, né? Que é, aquele filme é muito bom. Muito bom. Ele é um filme que, assim, ele é uma história boa, uma tensão boa, e ele é um cineasta eficiente, ele sabe pontuar bem. E eu tava curioso para ver se ele ia aproveitar alguma coisa dessa experiência dele no filme do Doutor Estranho. Dá pra ver um pouquinho ali, mas nada muito... Né? Mas talvez essa escolha de uma paleta de cores mais... querendo apontar o lado mais psicodélico das coisas, né? Mais mágico, talvez também seja uma escolha acertada dele. Né? E a gente vê que outros filmes com outros diretores, elas não estão indo muito bem. Por exemplo, eu não sei quanto a você, mas eu fiquei muito decepcionado quando o Edgar Wright saiu do Homem-Formiga. Ah, sim, nossa, Aquilo ali foi um balde de água fria. Porque eu acho que qualquer filme dirigido pelo Edgar Wright, pelo menos visualmente, vai ser muito interessante. Com certeza. E o substituto dele, o Peyton Reed, eu não acho tão interessante, sabe? É um diretor desses de linha de produção mesmo, né? A mesma coisa o Alan Taylor, no segundo filme do Thor. Ele é um diretor de TV proveniente de Game of Thrones. Eu comecei a assistir o filme e eu achei que eu estava assistindo Game of Thrones no início. Os minutos iniciais são bem parecidos. É verdade. Agora, pra mim, os melhores diretores até agora foram os irmãos Russo. Sim, sim. E ganharam até do Joss Whedon, que é o queridinho da galera, né? Não sei se continua sendo, né? Mas... eu acho que eles foram os mais eficientes. Capitão América Guerra Civil é muito bom. Eles conseguem lidar com aquela gama muito grande de personagens. Mas o meu filme preferido é Capitão América O Soldado Invernal. Que eu acho um thriller bem pontuado, bem escrito. A participação do Robert Redford no filme é uma beleza. Eu tava até temeroso quando eu vi. Eu achei que ia ser alguma coisa meio canastrona, mas não foi. E nesse filme a gente tem, e voltando ao nosso tópico, nesse filme a gente tem atores de calibre impressionante. Sim, a Marvel continua, né, conseguindo formar elencos invejáveis, né? Nós temos Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton. Sim. E o Mads Mikkelsen. Isso. Sempre enrolo o sobrenome dele. Que, assim, só ali são 4 atores fabulosos, né? E ainda se dá o luxo de colocar Rachel McAdams num papel qualquer, né? Isso. Coadjuvante de luxo, né? Total. Muito mal explorado, né? E aquele mal de tudo dos filmes, você estava citando o Homem de Ferro, né? Mas acontece também no primeiro Capitão América, acontece também no primeiro Thor, que é o herói não ficar com a mocinha. Quer dizer, não é bem isso, né? Não é bem isso, mas... a gente sabe que não há uma conclusão, né? É uma repetição. A gente sabe disso, tem que admitir. Mas é uma repetição interessante em alguns aspectos. Agora, eu fiquei curioso para saber a opinião da Raquel sobre o figurino do filme. Nossa, o figurino é maravilhoso, eu gosto. Gosto bastante, assim, ele é bem pensado. Principalmente lá no Camartage, né? Que aí tem toda aquela estética de orientalismo, que é muito bonita. E os recortes, as roupas também são bem bacanas. A figurinista é a Alexandra Bain, que ela inclusive já ganhou um Oscar por Elizabeth, a Era de Ouro, de 2007. Que foi o único Oscar desse filme naquele ano, assim. E ela faz figurinos de outros filmes da Marvel também. Thor, Guardiões da Galáxia, etc. E nessa questão da personagem da Rachel McAdams, nossa...
Eu detestei, assim, porque é aquela personagem que é como se fosse a mocinha sempre disponível incondicionalmente, e no caso dela até sendo, né, tipo, maltratada pela arrogância dele, mesmo assim ela está lá, estou aqui por você, eu te amo, eu te apoiarei sempre. Então, assim, o caso dela, pra mim, é dispensável. E eu gostei muito de terem escolhido a Tilda, que aí pelo menos compensa um pouco. E eu li que nos quadrinhos o personagem da Tilda é homem, né? É um mago. Mas aí eu também fiquei pensando se talvez não seria interessante trazer uma atriz oriental, assim. Pois é, essa falta de representatividade foi um problema na produção. Pois é, porque a Tilda é foda, todo mundo gosta e ela faz um trabalho maravilhoso, assim. Só que talvez seria mais interessante se trouxessem essa representatividade, já que estamos falando de um mago, né, de um mestre de artes místicas, e estamos lá naquele templo, enfim, fiquei pensando nisso. Pelo fato da Tilda Swinton ser andrógena, assim, não ter uma coisa muito definida, assim, acho que eles apostaram muito nisso, né? Tipo, vamos colocar uma pessoa que é indefinida. Aí as pessoas não vão questionar muito, mas não tem jeito, né? Ainda mais com internet, cara. Isso sempre vira assunto, né? Para as pessoas criticarem. E com razão, né? Em determinados aspectos de escolhas de elenco, realmente tem que prezar a diversidade, porque, puxa vida, a Disney que o diga, né? Porque nas animações ela sempre foi muito criticada por isso, com razão, né? E tem uma animação, inclusive, que será lançada este ano, né? Moana, que se passa ali no universo Maori, que também já está suscitando aí algumas discussões, mas ainda não vimos o filme, né? Então tem que esperar para ver. Eu não posso querer dar uma opinião muito pessoal sobre essa questão de falta de representatividade, porque tanto eu quanto o Renato estamos muito bem representados lá. O homem branco, ocidental, a questão de transformar o personagem do ancião em uma personagem feminina e não manter o personagem original, que era asiático, homem, trouxe problemas, trouxe algumas discussões e trouxe algumas mudanças na própria história. Porque quem acompanha, quem sabe da história original do Doutor Estranho, reconhece o personagem do Wong, que está no filme, que é interpretado pelo Benedict Wong, que originalmente nas histórias do Doutor Estranho era o servo do Doutor Estranho. Ele era uma espécie de Alfred do Doutor Estranho. Ele era nada mais, nada menos do que um mordomo. E ele foi, nas palavras do próprio diretor, ele disse que esse tipo de imagem não funciona hoje em dia. Ele não poderia colocar o branco sendo servido pelo asiático, nesse caso. Então ele modificou a história, né? Modificou o personagem originalmente. É o tipo de mudança que vem para melhor, né? Sim, mas há uma mudança positiva num lado e uma mudança negativa no outro. Então é uma questão complicada, sabe? Ao mesmo tempo, também há uma representatividade feminina muito pequena, então se inclui mais uma personagem feminina. Então ganha, se perde, é bem complicado, né? Então é uma questão que tem que ser discutida, e o próprio diretor disse que ele aprendeu com esse episódio e que ele vai levar isso em consideração nas próximas escolhas que ele fizer. Mas assim, a gente sabe, a gente que lê bastante sobre isso, e a gente sabe que tem muitas decisões por detrás dessa decisão. Claro. Tem uma questão de marketing, o que vende mais, o que vende menos. Infelizmente, essas coisas ainda mandam, né? Uma pena, mas é a realidade mesmo da indústria. Essa história de origem é bem fiel, bem parecida, né, com a história de origem do material original. A gente não pode querer que seja 100% também, porque é uma adaptação, né? A adaptação não tem que ser igual ao original. Sim. Mas assim, tudo tá lá, né? O neurocirurgião arrogante e egocêntrico, que sofre o acidente, vai procurar uma cura e acaba descobrindo aquele mundo mágico, né?
Isso que está na sinopse do filme, que a gente vê durante o filme, é exatamente o que aconteceu há 50 anos atrás nas revistas. 50, 40 anos atrás nas revistas. Não há nada muito diferente dali. Existem adaptações dos outros personagens, né? Inclusive na questão dos poderes, né? Aquele portal que ele faz lá com a mão, tem aquele escudo também que ele forma, o manto, né? Aquela capa que tem vida própria, que o escolhe, né? O elege para poder ser o companheiro. Isso tudo tá lá na HQ também. E existe uma história que foi lançada agora não, há alguns anos atrás, se eu não me engano, se chama Doutor Estranho Juramento, que ela traz muita coisa que você vê no filme tá nessa história. Então foi algumas cenas bem importantes para a trama do filme estão nessa história. Então quem já leu vai reconhecer imediatamente, da mesma maneira que quem leu o Guerra Civil original reconheceu partes durante o filme e por aí vai. Então é um filme interessante, mas é um filme de origem. Não vão querer, né, quem vai assistir não pode também esperar muita coisa além disso. Já tá saindo avisado aqui do podcast. Eu queria dizer que eu lembrei muito também do Dr. House. É verdade. Que tem essa coisa da genialidade de ser assim um profissional super requisitado, um gênio na área dele, e essa arrogância toda. Eu fico imaginando que num filme aí dos Vingadores ou de outro herói, em que ocorrer o encontro do Homem de Ferro com o Doutor Estranho, vai ter uma disputa ali de egos, né? Que pode inclusive ser interessante do ponto de vista de humor, né? Essa é a disputa Prato cheio para os roteiristas. Vai ser a disputa de quem tem o melhor cavanhaque. Por aí. Bom, mas pelo menos pelo que eu entendi, o Doutor Estranho tá no caminho de se libertar deste ego, né? Pra ele se tornar esse mago poderoso, ele precisa pensar menos nele. Então, não pode ter essa disputa com o Tony Stark, senão ele vai estar dando um passo para trás na evolução espiritual dele. Mas isso é engraçado, porque isso não fica muito claro pra mim no filme, que ele faz esse caminho, entendeu? Pra mim ele termina o filme como ele começa, só que com os superpoderes. Ele continua sendo um cara arrogante. Pra mim ele não se tornou mais humilde, sabe? Não, mas daí não vou dar spoiler, mas eu acho que o final você vê uma evolução dele pela escolha que ele faz, sabe? Não, tudo bem. Pra resolver. Tudo bem. Mas me parece mais assim, temos que dar uma solução pro filme, pro roteiro, entendeu? Muito mais do que você perceber na evolução do personagem, da narrativa, da construção dos personagens, que ele está se modificando, entendeu? Me parece assim, eu tenho que tomar essa decisão porque tem que ser coerente com o que o filme está falando, né? Com o que a lição moral do filme tem que ser dada, entende? Então me parece isso, é meio que quase como se ele tivesse consciência do roteiro, entendeu? E que ele tomasse essa decisão propositalmente, assim, temos que acabar o filme dessa forma, né? Porque senão não faz sentido eu ter me tornado todo poderoso, porque era justamente isso que estava me impedindo de conquistar os poderes. Mas quando você observa o diálogo dele com o outro personagem que eu citei, né? O semi-spoiler da cena final, a cena pós-créditos, você percebe que ele continua sendo cara petulante, né? Você nota alguma mudança nos diálogos que ele tem com o vilão do filme. O Caecilius. Aliás, eu demorei pra me lembrar desse nome. É mais um daqueles vilões que tem um monte de capanga mudo, né? É verdade. Eu acho que faltou mesmo, assim, um pouco mais de demonstração dos pequenos passos que ele deu, né? Dessa evolução, assim. De coisas que ele estaria fazendo no dia a dia, no cotidiano de estudos dele, porque mostra ele estudando bastante, mostra ele se dedicando, mas nessa parte de servir, né, de se colocar no lugar do outro, de sair de si, realmente eu acho que mostraram um pouco assim da evolução dele. É o médico perfeito, né? Não, ele não erra nunca, né?
A gente sabe que os médicos têm essa característica, né, de acharem que são Deus, né? Desculpa, tá? Desculpa, viu, ouvintes médicos, né? É só uma brincadeira, tá? Mas é uma piada que se faz, né? Que médico acha que é Deus. E isso fica bem, né? No filme a gente percebe isso, né? Eles também colocam isso lá, de que ele, por ser o médico que salva tantas vidas, né? Que só ele consegue fazer aquilo, que ele é essa figura que está acima de todos os outros seres humanos. É interessante, mas eu fiquei pensando, após assistir o filme, se realmente havia ali aquela jornada do herói, né? Que o herói tem que passar por todas aquelas dificuldades para no final surgir como um herói. E eu não fiquei tão convencido dessa. É verdade. Me parece meio incompleto. Aham. Depois eu tô pensando, relembrando aqui algumas cenas do filme, alguns pontos de virada, né, do roteiro e tudo, e sem entrar em spoiler, mas temos que lembrar que tem algo que acontece que o decepciona, né, e isso pode inclusive ser considerado como algo assim, então eu não preciso ser humilde, sabe? É verdade. Eu não preciso ser humilde. Nada disso que estavam me falando que eu precisava fazer, eu não precisava. Mas se você para e analisa, o único personagem realmente humilde ali é o personagem do Chiwetel Ejiofor. É verdade. É o único que parece que realmente sabe que essa é uma necessidade, né? Uhum. Que inclusive a forma como o filme termina me deixa intrigado sobre o caminho que esse personagem terá, né, daqui pra frente. Nos quadrinhos tem alguma coisa assim que a gente pode falar sem dar spoiler da relação dele com o Doutor Estranho? Quem conhece o personagem sabe muito bem que houve uma adaptação ali no filme. Certo. E não é assim exatamente da mesma maneira. Eu não sei talvez se eu mencionar qual a conexão dos dois nos quadrinhos já vai ser. Então vamos deixar em suspenso. Né? Mas eu achei interessante o que vai acontecer ali, o que pode acontecer, né, nos próximos filmes. É interessante, mas isso é outra questão, né, que vem para esse filme também, que é às vezes criticado em relação aos filmes da Marvel, de que a história não termina, né? A gente está vendo sempre uma meia história, porque é sempre para apresentar um personagem que depois vai ter uma outra importância para uma história maior, só que é uma história maior que nunca termina, né? Mas ao mesmo tempo que eu concordo com esse tipo de crítica em relação aos filmes da Marvel, eu acho às vezes meio infrutífero sempre bater nessa tecla, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Sim, inclusive há uma certa revelação mais pro final do filme, que quem já assistiu os outros filmes da Marvel sabia exatamente qual que era a revelação. Sim, sim. Não precisava nem pensar duas vezes, que era bem óbvio, né? Pra quem então assim, quando eu vejo, por exemplo, o Homem-Formiga, os Guardiões da Galáxia nem tanto, que eu acho que o Guardiões da Galáxia, né, se encerra mais ali dentro do próprio universo daquele filme, né? Depois a gente vai ver como é que isso vai se incorporar com o universo dos Vingadores. Mas quando eu vejo Homem-Formiga e Doutor Estranho, eu acredito que depois que quando a gente vir, né, o Pantera Negra, vai dar a mesma coisa, a mesma sensação, a Miss Marvel também, que tem, claro, uma parte de uma grande história, mas eu consigo ver um fechamento ali, sabe? Eu consigo ver uma coisa que se encerra ali. Talvez, né, se não fosse necessariamente nesse sentido do universo compartilhado, as coisas poderiam ser mais desenvolvidas, né? Não guardar certas coisas para poder aproveitar em outro momento. Mas, de toda forma, ficar batendo sempre nessa tecla, assim, mas, né, todo filme da Marvel é isso, a gente já sabe que vai ser desse jeito, né? E eu acho que pelo menos as conexões que eles fazem bem, né? Não é nada forçado. As coisas elas estão realmente fazendo parte desse mesmo universo, e o que pode nos levar aí a uma coisa bem interessante quando tudo se unir, né, ali no Guerra Infinita. Aliás, seriam duas partes, né, Guerra Infinita. Agora só um filme que eu chamar Guerra Infinita, o outro o outro parece que nem tem título ainda, né?
Esse filme, eu não sei se você notou isso, esse filme, ele cronologicamente, ele é meio esquizofrênico. Porque ele... Deixa eu te perguntar, ele se passa antes ou depois do Guerra Civil? Eu não sei responder. E pelo que eu entendi, ele se passa depois. Depois, né? Só que tem um problema. O personagem do Doutor Estranho foi citado no Capitão América, o Soldado Invernal. Então tem alguma coisa estranha aqui nesse... Tem, é verdade. Cronologicamente, esse que é o problema de fazer as coisas todas amarradinhas, né? Começam a surgir esses pequenos problemas aí a cada canto, entendeu? Essas referências. Mas ele não... Eu não tô me lembrando exatamente da cena. Mas ele não... No caso do Capitão América e Soldado Invernal, quando ele é citado, não seria pela sua fama como médico, como neurocirurgião? Porque ele cita... Os personagens que ele cita são personagens que têm algum tipo de poder, né? Ah, tá. Que seriam os alvos, né? Os possíveis alvos, né? Até me lembro, brevemente na tela aparece Tony Stark e vários outros alvos. Eu acho que não é o médico aí que eles estão observando. E os próprios Vingadores são citados nesse filme, para explicar aquela famosa dúvida, né? Mas se tem os Vingadores, por que não chama os Vingadores para resolver a situação? Essa citação aconteceu no Homem-Formiga e acontece aqui agora. E no caso ali, o set piece principal, né, é em Hong Kong, não é isso? Sim. Então, quer dizer, eles sempre vão para uns lugares assim, né, para ter essa grande cena, né, de batalha, em que o herói vai enfrentar o seu inimigo. A presença de Hong Kong ali não é à toa, né? A gente sabe que esses grandes filmes de estúdio, toda hora estão tentando agradar o mercado chinês, né? Claro. Você pode ver que foi Transformers, Homem de Ferro, Os Vingadores, etc. Todos eles têm alguma referência ou alguma coisa para agradar o mercado chinês, né? A gente sabe que não é à toa. E essas pequenas questões que são obrigatórias a serem, sabe, tem que estar atrelado aos outros filmes, tem que fazer a referência aos outros personagens, são complicadas em termos criativos, né? Elas acabam trancando muito o filme em certos aspectos. É verdade. Agora, tem também uma desculpa, né, que o filme do Doutor Estranho pode usar, é porque naquelas batalhas em que eles entram dentro do portal, né, aí eles vão brigar em uma outra realidade. Aí não tem como os Vingadores irem pra lá. É verdade. Aliás, uma coisa que, falando nisso, né, que aquelas lutas que acontecem lá naquela cidade, aí eles vão brigar no meio dos prédios, né, os prédios se dobrando dentro deles mesmos. Aquilo que uma cena que no trailer lembrou muito A Origem, do Christopher Nolan. Né, aquela cena em que o Leonardo DiCaprio está lá com a Ellen Page, aí a cidade começa a se dobrar e tudo. Mas no filme a coisa ela fica muito maior, né? Ela toma uma proporção muito maior. Eu acho inclusive muito mais satisfatório em termos de uso de efeito especial do que no próprio filme do Nolan. Sem falar as outras sequências. E eu estava me lembrando aqui também, enquanto a gente estava falando sobre isso, e eu não cheguei a mencionar, entre as referências, né, que a gente pode tomar aí dessas cenas psicodélicas, que é as obras de ilusão de ótica do Escher, né, que tem uma cena específica assim que é exatamente como se fosse um quadro do Escher, né, aquela coisa do que não tem fim, né, é o infinito, né, você sai de um lugar, não sabe onde ele termina, ele começa no outro, né, então tem uma coisa ali que foi muito bem aproveitada visualmente nesse sentido. Sim, essas referências visuais são bem interessantes, principalmente quando você começa a reconhecê-las, né? Sim. Você fica impressionado. Mas em relação ao filme do Nolan, é claro que quem vê vai lembrar na hora, né? É bem sugestivo, né? As outras cenas eu já não nem tanto, mas elas são muito, muito interessantes. Eu acho que elas tomam um espaço visual do filme que é até grande para um filme de super-heróis, né? Sim. Mas é uma escolha interessante. A Raquel tava querendo saber se a gente gostou das cenas de luta. Porque nós somos meninos, então a gente pode falar das cenas de luta. Tá bom. Mas cara, as cenas de luta pra mim ficou mais do mesmo, assim. Nada me chamou muita atenção. Né? Pois mas exatamente, porque eu tava pensando assim, são magos, sabe? São
são pessoas com poderes mágicos, e eu acho que nesse aspecto faltou um pouco, não, de coisas mais extraordinárias. Pois é, mas a magia ali é explorada de maneiras diferentes, né? Existem situações onde a realidade é alterada, situações onde não é, situações onde existe só o mundo astral, né? Então... Isso inclusive é importante a gente falar também, porque eu acho que tem uma diferença entre mágica e o que são aqueles poderes que eles utilizam, porque o Doutor Estranho não é um mandrake, né? Não é mágica de ilusão, essas coisas. Ele está usando realmente poderes que ele destravou na mente dele, né? Uma coisa meio Matrix, né? É isso que é interessante mesmo. Mas aí a gente também a gente recai no problema de Matrix, porque depois do primeiro filme, quando foram anunciadas as continuações, a gente ficou imaginando, não, agora eles podem fazer o que eles quiserem, né? O Matrix, nossa, agora eles vão fazer aquelas cenas, né, inimagináveis, e não foi isso. Né, um bocado de gente se decepcionou com os dois filmes em função dessa expectativa. Então talvez o Doutor Estranho, né, pode acontecer a mesma coisa, a gente ficar imaginando, mas agora ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele tem esses poderes de usar a mente, levar para outras realidades, né? Ele é superior a todos os outros humanos por causa disso. Mas não sei se os próprios roteiristas têm capacidade para poder imaginar, criar, né, cenas assim que possam nos surpreender sempre, né? Acho que sempre a gente vai ter um referencial em que a gente tem que se agarrar em algum momento, né? Um lugar comum. Sem falar que eles estão em processo de destravamento da mente, né? Tem isso também. Não tem como explorar toda a capacidade. E eu gosto muito da cena de luta que ele tá em projeção astral. Achei interessante. Eu achei que é aquela coisa do corpo que tá lá, né, indefeso, e fora dele tá em luta, assim. É uma dualidade bem interessante. Verdade. Eu acho que a apresentação que a personagem da Tilda Swinton faz àquele mundo é bem concisa, bem direta. É isso, você vai ter que entender que é assim e pronto, né? E pega uma pessoa que não acredita em nada e acaba tornando ela numa seguidora. Mas eu achei interessante a escolha ali. Apesar que, assim, ó, eu gosto do filme, eu achei ele interessante, eu acho que algumas propostas são interessantes, mas ele tem um excesso de exposição que é impressionante. Toda hora um personagem tem que explicar, né, pro público o que está acontecendo, né? Então, assim, isso chega a ser irritante em alguns pontos, né? Quando acabam as explicações, ele fica mais interessante. Tem uma coisa que tem uns detalhes também que eu achei bacana o Scott Derrickson ter tido o cuidado com isso, de ter os planos de detalhe nas mãos dele, porque quando ele tem um acidente de carro, o mais importante ali naquela cena é a mão. Justamente, ele coloca a mão no ponto central da tela, porque é o que vai realmente destruir a vida do médico, né? Porque vai ser a principal causa do fim da carreira dele. E aí a gente vai vendo durante o filme todo cenas em que ele mostra as mãos, né? Planos de detalhe nas mãos, a gente vê os movimentos voltando aos poucos, e quando vai chegando mais para o fim, é quase que automático a gente prestar atenção nas mãos dele, porque ele faz alguns gestos, né, alguns sinais assim, levantando só os dois dedos, fazendo o famoso símbolo do capeta do rock. Só que ali, claro, tem outro significado isso. Mas é bacana a gente prestar atenção nisso, né? Porque ele leva o nosso olhar para um detalhe que talvez não poderia passar despercebido, e que é um detalhe que vem dos quadrinhos, né? Esse posicionamento assim dele com as mãos. Exatamente, são todos eles provenientes dos quadrinhos. A magia feita com gestos de mãos, todos aqueles apetrechos místicos, o manto da levitação, o olho de Agamotto, todos eles são extraídos diretamente das histórias. Nada ali é novo, nada ali foi criado. Mas as mãos, inclusive esse gesto... Eu estava lendo uma entrevista com o Benedict Cumberbatch sobre esse fato de utilizar muito as mãos durante o filme, e ele estava explicando que ele teve que ter aulas com Olha, o melhor jeito de traduzir o profissional é um bailarino de mão.
Ótimo. É um artista que faz uma espécie de balé com as mãos. Então flexiona e dança. Inclusive ele participou de tem uma propaganda famosa da Samsung que esse bailarino aparece. E você vê muita coisa ali que já já explica assim algumas movimentações de mãos no filme. Mas é realmente bem focado nessa parte, né? A gente não. Eu me lembrei agora de Friends, que o Joey era modelo de mão. Era o único trabalho que ele conseguia mostrar as mãos. Aí tem uma hora que ele machuca, né? Ou então no Zoolander, que o David Duchovny é um modelo de mão. Muito bom. Mas é isso, cara. Olha, em relação ao futuro aí da Marvel, a minha única decepção é que até agora não anunciaram mais um filme solo do Hulk. Eu acho uma pena, acho que um desperdício. Podia ser tão bem explorado, tem histórias do Hulk tão bacanas que poderiam ser levadas para o cinema. Pera lá, mas tem algo estranho aqui, porque tem dois filmes que estão para vir da Marvel que me deixa bem esperançoso. O primeiro é o próximo filme do Thor. Sim. Ragnarok, né? Isso, que tem a participação do Hulk. E que consta o boato de que a participação do Hulk vem diretamente do planeta Hulk. Bom, aí as coisas já mudam realmente de figura. Eu não tinha essa informação. E que diz o boato que o papel que era do personagem, o papel que nos quadrinhos era do surfista prateado vai ser o Thor, que vai tomar o lugar dele. Entendi. Então, quem conhece a história já sabe exatamente o que vai acontecer, né? Eu tenho muita esperança nesse filme por causa do diretor, né, que é o Taika Waititi. Sim. Que eu não sei se você viu, ele fez um filme, um pseudo-documentário sobre vampiros, que é muito engraçado. Não, ainda não assisti. É muito engraçado, que ele é de uma criatividade tão grande que te dá esperança pro que vai vir para esse próximo filme do Thor. E o filme do Pantera Negra, que vai ser dirigido pelo Ryan Coogler, do Creed, né? Isso. Inclusive com um elenco respeitável, né? Vamos falar de passagem. Tem o próprio Michael B. Jordan vai estar lá, entre todos os outros atores que ele vai colocar. E vai ser um filme muito interessante. Muito interessante, porque o personagem já foi apresentado. Sim. E o que pra gente dá a esperança que não seja outro filme de origem. Nossa, tomara, porque é um saco, né? Não, mas depois que você já conhece o personagem. E que eu acho que vai ser uma boa coisa, né? Daqui pra frente. Mas só saberemos em 2017 e 2018. A respeito disso, é inclusive algo que me deixa um pouco com o pé atrás sobre o filme da Mulher Maravilha. Porque, ao que tudo consta, é um filme de origem, né? E eu tenho a impressão que vai ser algo muito parecido com o primeiro filme do Capitão América. Que é um filme totalmente... ele se passa na época da Primeira Guerra Mundial e vai explorar esse lado da guerra também. Mas eu acho que talvez a figura mais apta a te dar um comentário sobre isso vai ser o Heitor. A gente volta ao Heitor. Depois, quando for lançado o filme da Mulher Maravilha ou outros aí da DC, aí eu vou marcar um podcast com você e com o Heitor pra gente resolver essa diferença aí, fazer o tiratema. Vai ser um debate interessante. Aí eu vou deixar só vocês dois falando. Assistindo o circo pegar fogo. Cara, foi bom demais o papo. Adorei, muito bom retomar aqui, voltar às nossas origens, né, do nosso podcast. E espero que a gente volte aí a poder conversar sobre outros filmes. Tem muita coisa bacana ainda para estrear. Temos o próprio Star Wars Rogue One chegando aos cinemas este ano, né? Você que, como eu, é um grande fã de Star Wars, então a gente ainda vai ter muito assunto para voltar. Sessão da meia-noite, né? Como sempre. Exatamente, com certeza. Estaremos lá, firmes e fortes, para assistir E depois eu vou, agora como os filmes estão saindo em dezembro, então agora eu vejo na primeira sessão, né, na estreia, e depois no meu aniversário eu revejo. Agora eu vou...
passar todo ano agora comemorando aniversário vendo Star Wars, bom demais. E vai ser assim mesmo, porque vai ter filme aí até... Né? É isso aí. Cara, então, muito obrigado, viu, pelo bate-papo, e a gente se fala numa próxima ocasião. Gente, foi um prazer. Espero que a gente se fale logo. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. É isso. Espero que você tenha gostado do nosso segundo episódio do Cinematório Café, do papo que a gente teve com o Guilherme. Espero que a gente possa voltar a falar com ele aqui no nosso programa. A gente tem agora as considerações finais, antes de irmos embora. Eu queria começar falando sobre uma outra obra que me veio à cabeça enquanto a gente questionava essa questão do estranho que não é estranho, né? Inclusive o uso desse termo estranho, que é a série Stranger Things. Porque se a gente for pensar, né, coisas estranhas, quais são as coisas estranhas que estão ali? Só mesmo dentro daquele universo diegético em que os personagens estão ali, né? Para eles aquilo é estranho, né, o que está acontecendo, mas para a gente, quanto espectador, não tem nada estranho. É um universo uma zona de conforto que a gente conhece muito bem. Né? Isso a gente discutiu lá no podcast Cinema em Cena, né? Foi um dos últimos que a gente fez, falando sobre Stranger Things. Mas eu queria só retomar essa questão aqui, porque a gente vive numa época em que a gente está voltando muito rápido a um passado muito recente. E isso acho que às vezes pode criar-se uma barreira para que coisas novas e realmente estranhas surjam. A gente fica sempre voltando às mesmas coisas e nunca que a gente evolui nesse sentido. Então, uma série como Stranger Things e um filme como Doutor Estranho, que poderia ser abrir um portal, né, usando aí o termo que a gente encontra no filme, abrir-se aí um portal para algo novo, né, isso não ocorre exatamente. Enfim, uma observação, uma reflexão, não encarem isso como uma crítica necessariamente negativa ao filme, que é bem legal, que é um filme que eu acho bacana das pessoas verem, é bem, bem bacana, mas eu acho importante refletir sobre isso, né? Que temos realmente de estranho ali. É pouca coisa. E como aqui no Cinematório Café a gente aborda intertextualidades, eu quero acrescentar algumas informações interessantes sobre essa relação do filme com o psicodelismo. Curioso é que lá nos anos 60, quando o psicodelismo surgiu, ele fazia parte de todo um movimento artístico que protestava contra o consumismo e contra o capitalismo americano. E veja só, a gente está falando dele num blockbuster da Marvel. Pois é, né? Isso aí é outra reflexão que a gente tem que fazer. Sim. Curioso também a cena que o Stan Lee aparece no filme. Eu sempre me divirto bastante com o Stan Lee. Ele tá lendo um livro e rindo muito até. A gente não deixa de achar engraçado, assim. E quem observou bem viu que o livro é do Aldous Huxley, The Doors of Perception, ou As Portas da Percepção, de 54, que são as memórias do Huxley sobre uma viagem lisérgica que ele tem quando usou mescalina, que, pra quem não sabe, é um alucinógeno natural. Peraí, então. É uma viagem desértica? Lisérgica. É o psicodelismo, né, que tá ligado a todos os sentidos. Ah, tá. Eu tive uma pequena viagem aqui que eu entendi outra coisa que você falou. Mas isso é curioso. Inclusive, fizemos agora um hiperlink com o nosso primeiro episódio. Sim. Porque o título dele era uma referência a Admirável Mundo Novo de quem? Aldous Huxley. Olha só. As coisas estão interligadas. Né? Pois bem. E eu fiquei pensando, provavelmente mescalina era item básico da galera junto com o LSD, né? Naquela época, né? Inclusive, tem aquela máxima, né? De que se não fossem as drogas, a gente não teria muitas coisas geniais que foram criadas naquela época. Mas não estamos fazendo apologia. Não estamos fazendo apologia às drogas. Importante deixar claro.
Bom, o título desse livro O inspirou... que tem nesse café aqui hoje? No café que a gente tá tomando aqui hoje tem alguma coisa diferente. Voltando... Eu acho que foi o Chapeleiro Louco que Meu fez esse Deus! café. Alguém segura esse homem. Bom, o título desse livro inspirou o nome da banda The Doors, que é só uma das melhores bandas de todos os tempos e uma das minhas 3 favoritas. Absolutamente concordo. E o The Doors é um dos grandes representantes da psicodelia, né? Na música americana, junto com o Pink Floyd, o Jefferson Airplane, o Grateful Dead. Excelente. Faço aqui, inclusive, a recomendação para que as pessoas que ainda não assistiram ao filme The Doors, né, sobre a vida do Jim Morrison e tudo, assistam, né, dirigido pelo Oliver Stone, porque ele inclusive utiliza essa questão das viagens psicotrópicas, né, como linguagem mesmo, né, na construção da montagem das cenas. Tem uma passagem ali que é assim, algo sublime, eu diria, né, em termos de montagem, como as cenas vão se encaixando e a narrativa vai fluindo, é algo que dá uma sensação mesmo de você estar ali naquela vibe, sabe? Na vibe do Jim. É algo realmente, né, eu acho que é um filme que talvez tem realmente alguns problemas, sim, não é uma obra-prima, mas ele é bem interessante, viu? É bem interessante, principalmente dentro dessa questão das cinebiografias musicais, que a gente questiona tanto, né, que todas seguem um padrão de enciclopédia, né, de verbete de enciclopédia. Essa é uma das que eu diria que mais se distingue entre nesse filão de cinebiografias, né, porque inclusive foi feito antes disso virar uma moda, né, de ser feito quase que industrialmente uma atrás da outra. É um filme mais anterior a essa onda mais recente de cinebiografias musicais. Enfim, vale muito a pena ver. É bem legal o filme. Fica a dica, né? E o Pink Floyd, ele tá na trilha sonora do filme. Opa! O Scott Derrickson já havia dito que talvez usaria a música deles, e a promessa foi cumprida. Tem música do primeiro álbum, a Interstellar Overdrive. Olha só. Interstellar Overdrive. E aí a gente faz um link com o próprio Cinematório, que tem toda, né, a sua identidade visual inspirada em 2001, Odisseia no Espaço. Enfim. Essa música, ela tá tocando no carro do Strange pouco antes do acidente. Isso. Né? E tudo pra nos ambientar nessa coisa das viagens, entre aspas, dos personagens e da nossa própria vendo o filme. E, se eu não me engano, nos créditos finais ela toca de novo. Nos créditos eu não tô lembrando, mas deve tocar. É uma música instrumental, né? Vamos lembrar disso. O próprio Pink Floyd também já surfou na onda do Doutor Estranho. O segundo álbum deles traz na capa uma arte dos quadrinhos. Tá meio camuflado, tal, mas tá lá. Confiram aí nos nossos hiperlinks para vocês vislumbrarem isso que a Raquel falou. E na música Cymbeline, a letra traz uma referência direta do personagem. Direta mesmo. Pesquisem. Mas nem só de Pink Floyd e The Doors vive o psicodelismo, claro. Né? Tem a psicodelia britânica também, principalmente com os Beatles e outras bandas importantes. Daí eu tive a ideia de preparar uma playlist de rock psicodélico, inclusive com bandas brasileiras, e também algumas bandas modernas, mas que são influenciadas pelo movimento do psicodelismo, né? Pra gente curtir aí, vocês podem inclusive me dizer se gostaram, se tinha que incluir algo a mais, se tirariam algo, enfim. Isso. Daí a gente disponibiliza no post, ok? Isso, é uma playlist que está no Spotify? Spotify. Isso, a gente criou lá um perfil para o Cinematório Café, então a nossa ideia é sempre tentar colocar uma playlist temática, né? Isso. A gente já tinha colocado a playlist que o Charlie Brooker fez pro San Junipero, né? Que é o episódio de Black Mirror que a gente gostou muito e tem toda aquela coisa dos anos 80. Então, se você perdeu, lá no nosso perfil tem o link para a playlist, né? Isso. E agora que é bem legal. E agora tem a nossa própria playlist. Isso. De psicodelia, que inclusive é esse o nome, então tá facinho de Músicas escolhidas pela Raquel, nossa DJ oficial. Adoro ser DJ.
Bom, e para quem se interessar em aprofundar nesse assunto, eu sugiro também pesquisar as artes plásticas e visuais, né? Porque a estética psicodélica foi muito marcante e é o que marca também o filme Doutor Estranho, né? Sim. É uma das coisas que chamam mais a atenção, assim. Op Art, com visões de ótica, a Pop Art, Andy Warhol, Peter Blake, que criou a capa do Sgt. Pepper's, dos Beatles. Maravilhosa. Aquela japonesa Yayoi Kusama, das bolinhas vermelhas, aquelas bolinhas, enfim, Não são bolinhas tailandesas, gente, pelo amor de Deus. Enfim, ela é uma artista plástica que teve uma exposição aqui no Brasil recentemente. Muito interessante. Isso. Não sei ainda se está tendo, eu acho que não. Eu também não tenho certeza. E dá uma olhada também sobre o surrealismo, né? Que está relacionado. Claro. Escher, né? A gente citou durante a conversa, né? E aí na nossa página desse episódio vocês podem ver a figura que a gente mencionou, né? Sim, que é feita uma referência lá no surrealismo tem muitos artistas. Assim, sim, destaque, nossa, demais. Inclusive no Twitter, eu tuitei há um tempo atrás sobre artistas femininas surrealistas que vale a pena conhecer, assim, eu posso retweetar. Inclusive para que seja feita uma comparação com o Doutor Estranho, pra gente ver que ali não tem nada de surrealismo, não. Tem uma alusão ao surrealismo, né? Tem uma influência muito clara, mas de forma alguma é um filme surrealista, né? Isso a gente tem que deixar bem claro para as pessoas também não acharem que a gente está colocando esse monte de link aqui, né, de referência, porque o filme é surrealista, de forma alguma. Né? São simplesmente hiperlinks, são coisas que a gente vai ligando, né? Dali a gente vai tirando e levando para outras coisas. Porque o surrealismo está ligado ao psicodelismo. Isso. Bom, é isso tudo. Maravilha. Falamos do Escher e eu também queria falar de uma outra experiência que a gente teve aqui em Belo Horizonte, né? Porque a gente foi na exposição do Escher quando ela esteve aqui em BH uns 2-3 anos. E este ano, mais recentemente, né? Aí não chega nem a ter um mês, a gente teve a oportunidade de assistir ao Mágico de Oz sincronizado com The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Sim, que no foi Cine Brasil. No Cine Brasil, que desde 1999 não exibiam longa-metragem em sua sala principal, né, no Grande Teatro. O que é? Para quem não mora em Belo Horizonte, vamos contextualizar. O Cine Brasil era o principal cinema de rua aqui de BH, fica bem no centro, na Praça 7, e era um cinema espetacular. 2 andares, né? Tinha a parte de cima e a de baixo, claro. Ai. Mas eram, se não me engano, 1.500 lugares. Posso estar exagerando esse número, mas era um número milhar, com certeza. E lá a gente viu, né, na nossa infância, eu, minha irmã, meus primos e tudo mais, a gente viu todos esses clássicos, né, dos anos 80 e tudo. E então agora, depois que o cinema ele foi fechado em 1999, naquela crise dos cinemas de rua, e assim ficou até, se eu não me engano, 2013, né? Foi quando ele foi reaberto como centro cultural. Então lá agora nós temos, onde era o cinema, a sala de cinema, é um teatro. Temos um teatro de câmara, onde agora serão exibidos os filmes. Né? Reformaram lá, colocaram um telão, um sistema de som, projeção DCP. Então agora lá é a nova sala de cinema do Cine Brasil. Só que para inaugurar essa nova fase, eles fizeram essa exibição do Mágico de Oz com a trilha sincronizada do The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon, que é uma grande lenda urbana, né? Um grande mistério, por que as músicas coincidem com as cenas do filme. Então teve uma banda ao vivo, maravilhosa a banda, muito bacana, os músicos, né? Profissionais fizeram ali a apresentação na íntegra, né, do disco The Dark Side of the Moon, e ao mesmo tempo a gente vendo o filme num telão improvisado lá no teatro. E foi bem legal, nunca tinha assistido realmente a
experiência, né, de ver o filme sincronizado com as músicas. E eu tenho que admitir que alguma cena ou outra realmente dá essa impressão, mas eu imaginava que fosse mais. Por tudo que falavam, eu imaginava que a coisa fosse realmente mais certeira, mais sincronizada certinho, mas você tem que forçar um pouco, né, para poder ser, realmente tudo. Mas tem umas cenas que, de fato, parece que foram feitas uma para outra, né? A música para a cena e vice-versa. Algumas têm mesmo a sincronia, mas ainda estou na dúvida quanto a essa relação, assim, se realmente foi pensado para isso, né? Sendo que ninguém da banda confirmou nada. Exato. E também os músicos que tocaram, né, durante o filme, eles depois voltaram, porque assim, o tempo do disco é menor do que o tempo do filme. Quase a metade, né? Então, quando o filme acabou... Quando o disco acabou, aí eles pararam de tocar. Isso. Aí o filme continuou passando. O filme continuou passando. Aí a gente quando... assistiu normalmente. E aí, quando o filme acabou, eles voltaram. E aí fizeram a apresentação final com 2 músicas lindas. 2 clássicos, né? Clássicos. Pink Floyd. Maravilhosos clássicos. Comfortable Numb e Wish You Were Here. Foi realmente bem legal, né? Só pela música já valeu a pena. E tem ainda a experiência de ver o filme lá, foi bacana. O cinema tá muito bonito. O prédio, né? Isso, tá lindo, assim. Tá lindo. Com uma arte decor. Parece que você tá entrando em outra época. É verdade. Tá lá, assim. Nos anos 20 ou 30. Isso, foi bem legal mesmo. Não, sobre isso da sincronia, depois que o Star Wars O Despertar da Força foi lançado, começou a surgir um boato de que The Dark Side of the Moon também estava sincronizado. Ou era outro disco, se não me engano, pode ser outro disco, né? Mas eu vi algo nesse sentido também. Aí, Dark Side of the Moon sincronizado com a vida. Porque se você for analisar, aí você vai questionar o seguinte: as letras, né, das músicas do disco, elas falam sobre coisas que poderiam ser, você pode encontrar em outros lugares, né? Porque não é uma coisa assim, ele não tá contando, o disco não tá contando uma história que é só do disco. Tá fazendo reflexões que podem ser aplicáveis em outras instâncias, né? Então, é óbvio que se você pegar uma cena de um filme e falar assim, ele tá falando disso, igual a hora que a Dorothy chega em Oz e vê aquela estrada toda dourada, aí vem a música Money, né? Aí você faz uma relação, né? Que é bem legal de você fazer. É válido. Mas aí, se você for pegar vários outros filmes e começar a tentar sincronizar, você vai acabar uma hora ou outra vendo algumas outras coisas que funcionam também, né? Sabe que é uma experiência interessante? Vamos passar o resto das nossas vidas sincronizando o Dark Side of the Moon outras obras. Com vários filmes. Eu acho que pode ser, hein? É isso então, gente. Vamos ficando por aqui. Eu tô falando que tem alguma coisa nesse café que a gente tá tomando hoje. Bom, descafeinado com certeza ele não é. Não é. Agradecemos então novamente à Academia do Café, ao Coletivo Libertar, nossos parceiros, e ao Eduardo Garcia, nosso companheiro aqui na edição do programa. Reforçamos que o Cinematório Café tem um novo episódio toda segunda-feira para você já começar a semana animado com o nosso bate-papo cinematográfico. Com cafeína cinematográfica. E a gente também deixa aí o recado para vocês do nosso canal do YouTube. Ainda não temos os conteúdos que estamos planejando lá, mas o podcast, por exemplo, já está no nosso canal do YouTube. É mais um lugar para você ouvir o nosso podcast. Nós também já estamos oficialmente no iTunes, no Stitcher,
também no TuneIn. Em breve, em outras plataformas, né? Multiplataformas. Assim, você poderá ouvir o Cinematório Café em qualquer lugar. Tá bom? Sincronizar com tudo. Isso. Nosso e-mail para contato é o contato@cinematório.com.br, para você que quiser enviar alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, enfim, você pode escrever para a gente nesse e-mail, contato@cinematório.com.br. Temos também as redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar por Cinematório lá e você nos encontra. E é isso. Se você, inclusive, tiver sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui no Cinematório Café, filmes, enfim, que você gostaria que a gente discutisse, deixe o seu recado aí nos nossos canais, tá bom? E também aguardamos, claro, sempre o seu feedback para a gente poder melhorar sempre. É isso aí. Vamos indo? Vamos. Até mais, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau.